Fala galera, semana 5 da NFL, Washington Commanders e Tennessee Titans, né? Separei esse lance dessa partida para falar sobre dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de flood, né? Que é um conceito que praticamente tem em todos os playbooks, para não falar que tem em todos, né? Porque é um conceito bem simples, ele ajuda o quarterback na sua leitura, né? Porque basicamente o quarterback ele vai fazer sua leitura em só um lado do campo. E o segundo, né, é o conceito de play action, mas com o campo de visão da defesa, né? Como funciona esse conceito de play action na visão de jogador de defesa e como funciona essa leitura e por que as defesas caem tanto, né? Bom, como vocês podem perceber, eu vou começar de trás para frente falando sobre play action, né? Já separei aqui a defesa, desculpa, e separei ali, né, os dois linebackers, porque só tem dois linebackers. A formação que o Washington Commanders está jogando nesse momento, né, nessa jogada em específico, é a 5-2, ou seja, tem 5 DLs e 2 linebackers. Esses dois linebackers, o mais centralizado é o Cole Holcomb e o mais aberto ali, né, que está mais à direita, é o John Bostic, tá? Pois bem, o ataque do Tennessee Titans tem um motion, né, que é do tight end número 85, Okonkwo, tá? Ele sai de um lado, vai para o outro. A defesa ela se mantém, né? Ninguém acompanha, então a gente já sabe que a defesa está em zona. Porém, rola um ajuste porque tem que haver esse ajuste em relação às zonas, pois se de um lado está desbalanceado, vai ter recebedor correndo para esse lado, tá? Então a defesa tem que sempre fazer essa movimentação. Eles fazem movimentação, né? Caindo pro cada um alinhando mais ao lado, né? Junto ao novo recebedor que se alinhou ali, né? Que é o Conco. Do outro lado, esqueci também de falar, tem o Swain, que é um tight end que só bloqueou, tá? Ele não participa da jogada efetivamente fazendo rota, né? Ele participa ajudando nos bloqueios ao Ryan Tannehill e bloqueou bem. Mas voltando a essa movimentação, tá? O Okonkwo ele se alinha ali, né? E, bom, os dois linebackers, eles acabam caindo no play action, tá? O John Bostic, como eu falei, ele é o mais alinhado à direita ali do vídeo. Ele simplesmente faz a sua leitura correta, tá? Ele observa para onde Derrick Henry vai e ele, como Derrick Henry vai em direção à sua zona, ele acompanha, né? Ele poderia ter entrado no gap, mas ele preferiu também não entrar no gap, até porque se ele entra no gap e é uma corrida, ele daria campo ao Derrick Henry, certo? Ele não conseguiria dar esse tackle no Derrick Henry, perfeito. Mas, contudo, o Cole Holcomb, ele erra a sua leitura, tá? Mas ele não erra porque ele fez bobagem, tá? Porque simplesmente a jogada é desenhada para isso, para ele realmente errar a leitura. Por isso que o play action funciona, né? A gente sabe que o jogo terrestre do Tennessee Titans é um jogo terrestre muito pré-estabelecido, muito bem pré-estabelecido, né? E quando acontece esse tipo de jogada, é instintivo o linebacker ele ia acabar olhando pro Derrick Henry. E o Ryan Tannehill, ele acaba vendendo também isso muito bem, né? Ele esconde muito bem a bola, né? Ele tá de costas para a defesa, né? Você percebe ali e você não consegue ver a bola, sabe? E você acha que por questão de segundos, como tá parado, a gente sabe que a bola não está na mão do Derrick Henry, mas ali na velocidade do jogo você olha e pensa que tá, né? E quando ele olha pelo gap, percebe que a bola não está nas mãos do Derrick Henry, ele volta o seu campo de visão para o Ryan Tannehill, né? E aí, o Ryan Tannehill ele já tá lendo os recebedores fazendo suas rotas. E aí já é um pouco tarde ele ter a sua reação para ajudar ali na cobertura de zona, né? Ser mais um linebacker ali ajudando na cobertura de zona. E isso facilita um pouco a vida do Ryan Tannehill. Tá? E é assim que funciona o play action na visão da defesa e como que a defesa olha isso, né? Se o Cole Holcomb ele não tivesse caído diretamente nisso, ele já teria percebido que os recebedores estão todos voltados para um lado do campo e ajudaria, né, o John Bostic ou também o seu cornerback Kyle Fuller na marcação, tá? Bom,
E aí, né, como eu já adiantei, né, o Kyle Fuller é um corner e a gente vai para a segunda parte, como falei, que é o sistema Influid, né? Bom, o sistema Influid, como eu já anunciado, é um sistema onde os ataques utilizam bastante e funciona da seguinte maneira, tá? Eu vou falar aqui as rotas para ficar um pouco mais fácil. Mas eu já vou desenhar, né, e aí fica melhor para a gente observar. Mas nesse conceito tem uma rota flat, uma rota out e uma rota goal, todas no mesmo lado do campo, tá? Pois bem, dito isso, a gente observa ali a movimentação da defesa novamente. Eu estiquei ali a defesa e através do motion, agora de uma maneira maior, né, dizendo assim, em uma visão mais ampla do campo, vocês percebem que a defesa ela não se movimenta, né? Não acontece aquela movimentação do jogador correr junto ao tight end, né? O Conco, para acompanhar ele, logo a marcação em zona, né? Se fosse marcação homem-homem, o corner que estava do outro lado, mais alinhado ali à linha defensiva, era o jogador mais aberto ali. Ele também correria, né? Acompanhando, ou seria algum outro jogador, mas provavelmente seria ele, porque ele está mais alinhado aberto. Bom, dito isso, né, a gente observa que o Kyle Fuller ele vai dando campo, né? Ele vai andando para trás exatamente porque ele sabe que se tem mais um recebedor ali, a probabilidade de também acontecer um passe, porque você não pode ficar adivinhando toda hora se vai ser corrida ou passe antes da jogada, senão você vai errar. Ele dá esse campo, né? E porque assim, o seu recebedor, né, que é o Nick Westbrook, ele pode ir para o fundo, ele pode fazer uma rota curta. Se você está cobrindo a sua zona, você tem que cobrir essa zona. Se a sua zona é longa, como ele já está demonstrando que seria, né, ele teria que cobrir o fundo, aparentemente, ele tem que dar esse espaço para ele poder ler quem vai ao fundo e quem não vai, né? Porque o Nick Westbrook ele pode fazer uma rota curta e o Tyrande fazer uma rota longa. E aí ele acabar sendo vendido por isso e ser um passe nas suas costas. Dito isso, né, a jogada começa, né, a gente percebe ali a movimentação. Como eu falei, eu fiz o desenho, né, para quem não sabe as rotas. A flat feita pelo Derek Henry, a rota out feita pelo Conco e o Nick Westbrook ele vai ao fundo, né, ele faz a rota gol. Bom, o Kyle Fuller ele acompanha o Nick Westbrook, tá? O John Bostic, como eu tinha falado no início, ele acompanha o Derek Henry, né, na sua flat. E aí, né, quando o nosso querido Kyle Fuller, que é o corner, ele percebe que vai também entrar o tight end ali, que é o Conco, ele começa a fazer uma assim, mas é na verdade uma out, né, longa. Ele simplesmente abdica porque ele vê que tem alguém caindo na sua zona, né? E vai ter a ajuda do safety, seu safety, que é o Bob McCain, tá? Bom, e aí ele abdica, sabe? Ele deixa o Nick Westbrook com o Bob McCain. O Bob McCain, ele vai e começa a olhar para o Nick Westbrook, né? Ele faz a sua leitura já em uma marcação já homem a homem, que a gente chama, né? Que é essa marcação onde você observa. O Kyle Fuller, se vocês perceberem lá no início, ele está sempre olhando para o Ryan Tannehill com o peito esticado para o campo, ou seja, estava numa marcação em zona, né? E aí, nessa que o Nick Westbrook, ele também utiliza um pouco dessa malandragem, tá? Ele percebe que o Bob McCain, ele não está olhando para o campo e a ameaça que vai para o meio do campo, né? O Bob McCain, ele vai junto, ele gira o corpo, né? Faz uma rotação própria, no seu próprio corpo, né? E recepciona a bola livre, tá? Entre aspas, livre, né? Sem uma marcação, sem o Bob McCain encostar nele. E consegue as jardas. Então, assim, jogada perfeita, né? Obviamente, o passe do Ryan Tannehill não foi perfeito, mas uma jogada muito bem desenhada, uma jogada muito bem executada, tá? O sistema de bloqueios funcionou bastante. O Ryan Tannehill, ele teve tempo no pocket para poder fazer essa leitura, né? E não só o nosso recebedor, o Nick Westbrook, estava livre, né? Mas também como o Conco, ele também era uma opção de passe, e se a bola fosse mais voltada
para fora, né, como deve ser numa rota out, também poderia ser uma recepção ou não, né, porque o Kyle Fuller também fez uma boa leitura, abdicou bem do seu recebedor, né, e viu que alguém estava atacando sua zona com a ajuda do safety e foi lá e atacou, tá? Então é isso. O vídeo ficou um pouco longo dessa vez, eu sei, é maçante, mas é para fazer o melhor e ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o jogo. Quem gostou aí, compartilha, por favor, passa pros amigos, pra namorada, pra quem vocês conheçam que gosta de NFL, que queira aprender mais sobre NFL, que quer conhecer sobre NFL, né? E valeu sempre pela moral aí. Valeu, galera. Até a próxima.